Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, as promessas de Deus. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Introdução da lição. Nesta lição, definiremos no ponto número 1 o termo promessa. No segundo ponto, conheceremos as promessas de Deus quanto à sua abrangência, características e temas. E finalizando então o nosso estudo, realizaremos a exegese do texto base da lição em Isaías, capítulo 55, versículos 6 ao 13. Item número 1 da lição, definição do termo promessa. O vocábulo promessa é definido como um compromisso expresso, na forma verbal ou escrita, de que alguém proverá ou fará alguma coisa a outrem, em várias dimensões do relacionamento humano. As promessas de Deus. As promessas de Deus guardam em sua essência a verdade e o poder divino, como garantias para a realização de todas as promessas divinas, sejam elas de cunho verbal ou escritas na palavra de Deus, de caráter individual ou coletivo, ratificadas através de pactos. Na carta aos Hebreus, capítulo 6, versículos 13 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes numerosos. Palavra de Deus, graças ao Senhor. A abrangência das promessas de Deus na Bíblia Sagrada. O Senhor nosso Deus registrou em sua palavra promessas concernentes à vinda de Cristo para a salvação e concessão da vida eterna aos que creem, tipificando então as chamadas promessas messiânicas, isto é, Jesus como o Messias que havia de vir para realizar a redenção da humanidade. Atos, capítulo de número 13, versículos 21 ao 23, diz assim a palavra do Senhor. Então o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. As promessas de Deus também foram realizadas para a Igreja de Cristo, formada por todas as pessoas que de forma incondicional, espontânea, com amor e na verdade confessam o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 22, diz: mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado,
a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. As promessas de Deus também alcançam a nação de Israel, restaurada, que ao seu tempo crerão em Jesus como o Messias prometido nas Escrituras. Zacarias, capítulo 8, versículos 1 ao 8 diz: Mais uma vez veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho muito ciúme de Sião. Estou me consumindo de ciúmes por ela. Assim diz o Senhor: Estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém. Então Jerusalém será chamada Cidade da Verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado Monte Sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, cada um com sua bengala por causa da idade. As ruas da cidade ficarão cheias de meninos e meninas brincando. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente deste povo, naquela época, será impossível para mim? Declara o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Salvarei meu povo dos países do leste e do oeste. Eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém. Serão meu povo, e eu serei o Deus deles, com fidelidade e justiça. As características das promessas de Deus. Nós temos aqui um conjunto de 5 características. E a primeira característica das promessas de Deus é a imutabilidade do Senhor. As promessas de Deus são perenes, permanentes, caracterizando o Senhor como um ser imutável e bondoso. Na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Uma segunda característica das promessas de Deus é a sua fidelidade. Deus é fiel e por isso sua palavra, isto é, as suas promessas, são regiamente cumpridas. No livro de Números, capítulo 23, versículo 19, diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Aí está então a característica da fidelidade do Senhor. Terceira característica, incondicionalidade. Isto é, as promessas de Deus não dependem das atitudes e comportamentos humanos, mas somente da vontade e do caráter de Deus. Gênesis, capítulo 9, versículos 11 ao 12 diz: Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E Deus prosseguiu: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras.
Portanto, aqui um pacto do Senhor com que nós chamamos do pacto noaico. Continuando então sobre as características das promessas de Deus, existem promessas condicionais, ou seja, com condicionalidade. Então essas promessas dependem para serem cumpridas, dependem da obediência e da fé da pessoa receptora da promessa. Na segunda carta das Crônicas, no capítulo 7, versículos 14 ao 15, nós temos um exemplo desta promessa condicional. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei. Perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. E como última característica, nós, claro que estamos aqui apenas mencionando as principais, nós temos a infalibilidade, ou seja, a promessa de Deus é isenta de erros de qualquer espécie, tanto no seu conteúdo, propósito e mensagem. E por isso, as promessas de Deus são, então, 100% confiáveis. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 18, diz: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Partindo então agora para os temas das promessas de Deus, em número aí de 8, e aqui nós temos os principais temas. Nós temos, dizem os estudiosos, que a Bíblia Sagrada contém mais de 8.000 promessas, com variegados temas que, em síntese, completam a alma humana, onde, dentre os principais, nós podemos então descrever os principais temas. Primeiro, a salvação. Reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para o perdão de seus pecados e para escapar da condenação eterna, confessando Jesus como seu Salvador e Senhor. Este é o significado da salvação, a promessa, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para o perdão de nossos pecados e para escapar da condenação eterna. Essa promessa já foi realizada pelo próprio Senhor Jesus. Na carta aos Romanos, no capítulo de número 10, versículos 8 ao 10, diz assim a palavra do Senhor: mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Um outro tema sobre as promessas de Deus, salva vida eterna. Quem crê em Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador tem a vida eterna. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 47, diz: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Outro tema, paz.
Jesus nos concede a paz exclusivamente alcançada em Jesus Cristo. Uma paz que o mundo não nos pode dar, pois esta paz é a plena reconciliação com Deus que nos livra do julgamento final divino. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 27, diz: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Como quarto tema, e aqui nós estamos falando dos principais temas sobre as promessas de Deus, nós temos a sabedoria. A sabedoria divina, ela transcende a qualquer outra sabedoria. E é esta sabedoria que nós devemos pedir a Deus. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Quinto tema, presença de Deus. Independente das circunstâncias que venhamos a experimentar, devemos confiar que o Senhor está conosco. Nunca nos abandonará. Sempre será um Deus presente em nossa vida. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Sexto tema, as promessas de Deus. Proteção. Proteção. O Senhor é quem nos guarda, nos protege, por onde nós andamos. O Salmo 121, versículos 7 ao 8 diz: O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Sétimo tema, provisão. Todas as nossas necessidades materiais e espirituais são supridas pelo Senhor. Deus é o nosso provedor. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo. E como último tema, as promessas de Deus, voltando então a mencionar que são os temas principais. Na realidade, nós temos aí centenas de temas, mas esses são os principais. Nós temos a cura divina, promessas de cura divina. A oração e a intercessão pelos enfermos move o coração do Senhor para realizar a cura divina. Tiago, capítulo 5, versículos 14 ao 15, diz: Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Partindo então para o item número 3 da lição, nós vamos fazer aqui uma rápida exegese do texto base da lição. E o texto base da lição, como nós vamos mencionar agora, está em Isaías, capítulo de número 55, versículos 6 ao 13. O profeta Isaías nos conclama a buscar e a invocar o nome do Senhor enquanto se pode achar, enquanto ele está perto. Porém, é necessário deixarmos os nossos comportamentos não condizentes com a vontade de Deus, nos arrependermos para assim recebermos o perdão de nossos pecados. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Agora, para isso, temos que deixar os nossos comportamentos que não são condizentes com a vontade de Deus. Temos que nos arrependermos e assim nós vamos receber o perdão de nossos pecados. É o que diz Isaías. Os pensamentos de Deus, continua Isaías a falar, são infinitamente mais sábios que os pensamentos humanos. Porque a palavra de Deus proferida por sua boca ou escrita na Bíblia Sagrada é real e realiza integralmente o seu propósito. A alegria da salvação, a paz com Deus renovada a cada dia é que nos faz prosperar de verdade no corpo, na alma e no espírito. Então Isaías aqui diz: a sabedoria de Deus é suprema, soberana, é maior do que os nossos pensamentos. E que toda palavra que é proferida pelo Senhor, seja em revelação ou seja revelada de forma verbal ou na própria escrita da palavra de Deus, que é a principal fonte, então ela realiza integralmente o seu propósito, o que Deus quer realizar. Sabendo que a alegria da salvação em Cristo, a paz com Deus, ou seja, a reconciliação com o Senhor, o nosso livramento de um julgamento final, esta alegria e esta paz, ela se renova todos os dias, desde que venhamos a ter sempre uma comunhão plena com Deus. E quando estamos em comunhão com Deus, em paz com Deus, salvos pela pessoa, pelo sacrifício de Cristo, então a prosperidade é total no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Em outras palavras, no nosso ser, de forma integral. Creia nas promessas de Deus. Louvado seja o Senhor. Nesta aula, definimos o termo promessa como um compromisso expresso na forma verbal ou escrita de que alguém proverá ou fará alguma coisa a outrem. Identificamos nas promessas de Deus a sua abrangência messiânica, ou seja, promessas do Messias, promessas para a igreja e promessas para a nação de Israel. Vimos também as características
das promessas, imutabilidade, o Senhor não muda, fidelidade, o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas, incondicionalidade, muitas das promessas não precisam da ação humana, outras já são necessárias, são as promessas condicionais. E temos também a infalibilidade, ou seja, infalível, não contém erros as promessas de Deus. Vimos também sobre os temas: salvação, vida eterna, paz, sabedoria, presença de Deus, proteção, provisão e cura divina. E por fim, numa rápida exegese do texto base da lição, Isaías capítulo 55, versículos 6 ao 13, vimos que para alcançar as promessas de Deus registradas na Bíblia Sagrada, temos que buscar ao Senhor, arrependermos de nossos pecados, reconhecermos a sabedoria, a soberania e a sabedoria de Deus para vivermos jornada feliz, com alegria no coração e ter a paz do Senhor. Shalom Adonai. Na próxima lição, vamos estudar a lição 2. Vamos então conhecer sobre as promessas de Deus para Israel. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isso, se Deus permitir.